Meus queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Versículo 11. E nós só vamos ler a última frase desse verso. Colossenses 3:11, apenas a última frase do verso, que diz assim: porém Cristo é tudo em todos. As mulheres podem repetir comigo? Porém Cristo é tudo em todos. Os homens: porém Cristo é tudo em todos. Toda a igreja: porém Cristo é tudo em todos. Amém. Eu quero falar sobre a centralidade de Cristo nesta noite. O apóstolo Paulo, neste verso, ele resume a questão da centralidade de Cristo. Ele não poderia ser mais abrangente. Cristo é tudo. Ele não poderia ser mais sucinto. Cristo é tudo em todos. Hoje eu quero olhar para esse tema e observar a centralidade de Cristo nos conselhos eternos de Deus. Segundo, no Antigo Testamento. Terceiro, no Novo Testamento. Quarto, na história. Quinto, na igreja. Sexto, na salvação. Sétimo, no céu. A centralidade de Cristo. Em primeiro lugar, vamos ver, Cristo é tudo nos conselhos eternos de Deus. Irmãos amados, houve um tempo em que o universo vastíssimo e insondável, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, ainda não existia. Houve um tempo em que as estrelas, mais numerosas do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta, ainda não brilhavam no firmamento. Houve um tempo em que os anjos ainda não ruflavam suas asas, alígeras, para cumprir as ordens de Deus. Houve um tempo em que os céus e a terra não existiam. Houve um tempo em que o homem ainda era um ser inexistente. E onde estava Cristo? E onde estava Cristo? Cristo estava presente com o Pai e com o Espírito Santo, nos refolhos da eternidade, desfrutando de plena e íntima comunhão na relação intratrinitariana. E ele declara isso quando diz o seguinte: porque me amaste, ó Pai, antes da fundação do mundo. Portanto, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. Desta forma, eu quero dizer para você que antes que houvesse mundo, antes que você existisse, Jesus já existia como seu Salvador. Sabe por quê? A Bíblia diz que você e eu fomos escolhidos nele, eleitos nele, antes da fundação do mundo. Ele é tudo em todos. Chegou um tempo em que a terra foi criada em sua presente ordem. O sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra seca, e todos os seus habitantes foram chamados à existência. E perguntamos: onde estava Cristo? E a Bíblia responde: todas as coisas foram feitas por Ele,
e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam potestades, quer sejam soberanias. Naquele mesmo dia, em que o pecado entrou neste mundo, naquele mesmo dia em que Adão e Eva caíram por desobedecerem a Deus, naquele mesmo dia em que eles perderam a sua natureza santa e tornaram-se pecadores culpados, corruptos, indefesos e sem esperança, naquele mesmo dia em que o pecado tornou-se uma barreira intransponível entre nós e Deus, se o Senhor tivesse tratado com eles, nossos pais, conforme mereciam, então não haveria diante deles, exceto a morte, o inferno e a ruína eterna. Mas onde estava Cristo? Onde estava Cristo? Naquele mesmo dia, Jesus foi revelado a eles como a semente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Desde esse dia, nunca mais foi levantado, foi apontado qualquer outro Salvador, e jamais teremos outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Na verdade, é por meio de Cristo que todos os homens puderam chegar ao céu, e sem Cristo, nenhum homem pode escapar do inferno. Ele é tudo em todos. Mas houve um tempo, irmãos, em que o mundo parecia estar afundado e sepultado na sua ignorância sobre Deus. Depois de praticamente 4.000 anos de história, as nações da terra pareciam ter se esquecido de Deus. Os impérios, egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, greco-macedônio, romano, apenas fizeram com que as superstições fossem espalhadas e a idolatria prevalecesse. Poetas, historiadores, filósofos, evidenciaram que, a despeito do seu brilhantismo intelectual, não tinham conhecimento de Deus, porque Paulo responde: o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Excetuando o remanescente fiel, toda a humanidade estava morta nos seus delitos e pecados. E o que é que Cristo fez? Ele deixou a glória, ele se esvaziou, ele se encarnou, ele vestiu pele humana, ele entrou no ventre de uma mulher, ele nasceu numa manjedoura, ele foi enfaixado em panos, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, ele andou por toda parte fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo, ele levantou os paralíticos, ele deu voz aos mudos, ele deu audição aos surdos, ele deu vista aos cegos, ele levantou os paralíticos, ele purificou os leprosos, ele ressuscitou os mortos. Mais do que isso, ele se fez pecado por nós. Ele carregou no seu corpo os nossos pecados. Ele se fez maldição por nós. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus que nós devíamos beber. Ele sofreu o golpe da lei que nós deveríamos sofrer. Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. Ele satisfez toda a justiça de Deus quando ele morreu vicariamente, substitutivamente por nós. Mais do que isso, ele ressuscitou. Ele voltou ao céu, ele está à destra de Deus, ele intercede por nós, e ele voltará fisicamente, visivelmente, audivelmente, pessoalmente, inesperadamente, repentinamente, poderosamente, gloriosamente, inescapavelmente. Mas aproxima-se agora o tempo em que o pecado será expelido do mundo. A iniquidade não ficará florescendo impune para sempre. Satanás não continuará sua marcha de arruinar vidas, de destruir vidas, de matar, de roubar e de destruir. Nem mais a criação ficará subjugada ao cativeiro da iniquidade, gemendo sob o látego da dor.
Nesse tempo então, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. E onde estará Cristo? Ele estará vindo como Rei dos reis, como Senhor dos senhores, para estabelecer o seu reino de glória, para reinar absoluto e soberano. Ele virá como Rei dos reis, e então diz a Escritura que todos os reinos da terra tornar-se-ão do Senhor e do seu Cristo, e então o seu domínio não se passará, e o seu reino será reino eterno. Mas chegará o dia quando todos os homens serão julgados, quando os cemitérios esquecidos há milênios devolverão seus mortos, quando o mar devolverá os seus mortos, quando reis e vassalos, quando chefes e servos, quando doutores e analfabetos, quando ateus e religiosos surgirem de seus túmulos à ordem da sua voz. E onde estará Cristo? Ele se levantará como juiz, porque todos nós precisamos comparecer perante o tribunal de Deus, para dar conta da nossa vida. E quando ele vier na sua glória e na sua majestade, ele se assentará no trono e julgará as nações, vai separar uns à sua direita e outros à sua esquerda. Aos que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E aos que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entre na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele é tudo em todos. Mas em segundo lugar, Cristo é tudo no Antigo Testamento. Irmãos queridos, cada detalhe do Antigo Testamento revela Cristo para nós. Os cordeiros que foram mortos, o sangue vertido no altar, o pão da proposição, a luz do candelabro, o altar de bronze do sacrifício, a arca da aliança, tudo representa Cristo. As festas judaicas, tudo era um símbolo de Cristo, era um tipo de Cristo, era uma sombra da realidade que veio em Cristo. Abel estava olhando para ele, quando ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Abraão estava olhando para ele, quando disse para Isaque: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro substituto. Moisés estava olhando para ele, quando ordenou que um cordeiro sem defeito fosse imolado naquela noite da Páscoa. Cristo era a própria substância da lei cerimonial, os sacrifícios matutinos e vespertinos, o contínuo derramamento de sangue, o altar, o propiciatório, o sumo sacerdote, a Páscoa, o dia da expiação, o bode expiatório. Todas essas coisas representavam Cristo e apontavam para Ele. Foi para Cristo que os milagres apontavam. A coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, o maná que caía do céu, a água que brotava da rocha ferida, a serpente de bronze do deserto, tudo isso apontava para Jesus. Os juízes falavam dele, o reinado de Davi era um símbolo do reinado dele, a respeito dele é que falaram os patriarcas, e para ele apontaram todos os profetas, de Isaías a Malaquias. Ele é tudo no Antigo Testamento. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus é tudo em todos, porque Ele é tudo no Novo Testamento. Por exemplo, os evangelhos falam do seu nascimento, da sua vida, dos seus ensinos, dos seus milagres, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. O livro de Atos dos Apóstolos nos fala da sua igreja, revestida com o poder do Espírito Santo que Ele derramou, para pregar o Evangelho até os confins do mundo. Esta igreja que sai de Jerusalém e chega até Roma.
As epístolas falam de sua pessoa, da sua doutrina, da sua vida como exemplo, da sua morte vicária substitutiva, da sua ressurreição como garantia da nossa esperança, da sua ascensão como sinal da sua vitória, da sua intercessão celestial e da sua gloriosa vinda. O livro de Apocalipse fala-nos da sua vitória, do seu triunfo sobre o diabo, sobre o falso profeta, sobre o anticristo, sobre a antiga Babilônia. O livro de Apocalipse revela para nós a sua vinda e o julgamento do mundo, e novos céus e nova terra. Ele é tudo no Novo Testamento. Do primeiro ao último livro da Bíblia, há um nome que está acima de todos os demais nomes, e esse nome é o nome de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas em quarto lugar, Cristo é tudo. Cristo é tudo na história. É isso que nos mostra o livro de Apocalipse. Quando João está chorando, porque ele viu aquele que está sentado no trono, com um livro, de todo escrito por dentro e por fora, todo selado, com 7 selos. E uma voz ecoou nos céus: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum anjo, nenhum remido glorificado. Esta voz ecoou na terra: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? E os reis, e os príncipes, e os poderosos deste século não puderam. Debaixo da terra, esta voz ecoou: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? E os demônios não puderam fazer isso. E diz a Bíblia que João chorava, o choro do desespero, até que ele escuta uma voz: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. É só Jesus que pode dar significado à história, é só Jesus que pode decifrar a história, é só Jesus que pode pegar a história e levá-la a uma consumação gloriosa e final. O Senhor não é César, o Senhor é Cristo. O Rei dos Reis é Cristo. Reis se levantam e reis caem, impérios se levantam e impérios caem, nações poderosas se levantam e nações poderosas caem, homens se assentam no trono e homens saem do trono. Por mais inabalável que pareçam, eles não passam de um junco que cai, se quebra e perece, mas o reino de Cristo é reino eterno, jamais passará. Meus irmãos, Jesus, ao longo de 2 milênios, tem sido atacado na sua pessoa, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição. E a sua doutrina tem sido atacada por homens, por concílios, por cortes. Mas Cristo, sobranceiro, vitorioso, prossegue a sua marcha. Ele não pode ser vencido, ele não pode ser destruído. Ele é aquela pedra, não lavrada por mãos, que bate naquela grande estátua, cuja cabeça é de ouro, cujo peitoral é de prata, cujo as pernas, o ventre é de bronze, cujas pernas são de ferro, cujos pés são de ferro e barro, e essa pedra bate nestes pés de barro, e toda esta imagem, toda esta figura vira pó. Sabe o que significa isso? É que os reinos deste mundo é ouro, é prata, é bronze, é ferro. Mas quando Jesus, a pedra não lavrada por mãos, bate nesses impérios, eles ruem por terra, eles perecem. E então todos os reinos do mundo serão do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre e sempre. Sabem por quê? Porque Ele é tudo na história, Ele é tudo em todos. Mas em quinto lugar, meus amados irmãos, Cristo é tudo na igreja. Quem é Cristo para a igreja? Jesus disse para Pedro: Pedro,
Eu te digo que tu és Pedro. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem é ele para a igreja? Ele é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Quem é ele para a igreja? Ele é o dono da igreja, eu edificarei a minha igreja. Quem é ele para a igreja? Ele é o edificador da igreja, eu edificarei a minha igreja. Quem é ele para a igreja? Ele é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é ele para a igreja? Ele é o noivo da igreja, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o pastor e a igreja é o rebanho, ele é aquele que mora na igreja, ele faz da igreja a menina dos seus olhos. A igreja é a sua propriedade, a sua herança, a sua delícia para sempre. Ele é tudo em todos. Mas em sexto lugar, irmãos, Cristo é tudo na nossa salvação. Isso já foi bastante explorado na liturgia de hoje. Ele é tudo na nossa salvação. Primeiro, Ele é tudo na nossa justificação. Sabe o que a Bíblia diz? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus, todos se desviaram. E diz mais a Escritura, que todos nós um dia vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo para dar contas da nossa vida. E naquele dia, testemunhas hão de se levantar contra nós, para nos acusar, com as nossas palavras. Diz a Bíblia que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Você não se lembra delas? Você não as aponta todas? Não vem à sua memória todas elas? Mas todas elas estão registradas nos anais do tribunal do céu, e você vai dar conta no dia do juízo por todas elas. Nós vamos ter que dar contas no dia do juízo pelas nossas obras, aquilo que nós fizemos escondido, sem ninguém ver, sem ninguém perceber. Que o pai não ficou sabendo, que a mãe não ficou sabendo, que o marido não ficou sabendo, que a esposa não ficou sabendo, que os filhos não ficaram sabendo, que a igreja não ficou sabendo, que a lei não ficou sabendo. Aquilo que você fez às ocultas será proclamado dos eirados. Aquilo que foi feito escondido tornar-se um escândalo público. Daremos conta das nossas omissões. Porque se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém, e cometendo um terrível pecado de omissão. Seremos julgados pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, pelas inclinações do nosso coração, pelo desejo mais profundo e íntimo do nosso coração. E eu pergunto para você, quem se sentirá confortável perante o tribunal do reto juiz que julga vivos e mortos? Quem escapará? Aliás, o único tribunal que tem competência para julgar foro íntimo é o tribunal de Deus. Nenhum tribunal da terra pode fazer isso, pois o tribunal de Deus julga foro íntimo, porque Deus conhece o nosso coração. E eu pergunto, quem escapa? Quem passa por este pente fino? Quem consegue sair ileso desse tribunal? Eu pergunto para você, quem pode corromper o tribunal de Deus? Quem pode dar uma propina para Deus e eu molho a tua mão se tu aliviares a minha situação? A Bíblia diz que nós não poderemos entrar lá com o nosso pecado, porque o céu é lugar de pureza plena e nada contaminado vai entrar lá. Não pode entrar pecado no céu. Se entrar um pecado no céu, o céu deixa de ser céu. Deus expulsou o anjo de luz lá do céu por um pecado, certamente não nos deixaria entrar lá com milhares deles. Mas mais do que isso, o padrão para você entrar no céu é absoluta perfeição. Se você não é perfeito, você é incapaz, impossibilitado radicalmente de entrar no céu. É a Bíblia que diz que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira.
porque maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. Obviamente, se assim é, e essa é a verdade, e essa é a verdade dos fatos, então significa que nenhum homem, por melhor que seja, por mais justo, por mais caridoso, por mais benemérito, por mais religioso, por mais piedoso que pareça ser, ele não tem qualificações suficientes para passar no tribunal de Deus e ser aprovado, e ser inocentado, e ser justificado pelos seus próprios merecimentos. Mas o que Deus fez? O que você não pode fazer, Deus fez por você. É tão importante entender que Cristo é tudo na salvação, porque às vezes nós olhamos para Cristo como alguém que veio ao mundo para talvez possibilitar a minha salvação, alguém que veio ao mundo e me amou e morreu naquela cruz por mim, para que se um dia eu reconhecer que eu preciso dele, então se eu me esforçar bastante, e se eu fizer por onde, então olhando para ele eu posso ser salvo. Deixa eu dizer uma coisa para você, a morte de Cristo na cruz não foi para possibilitar a sua salvação, ele morreu na cruz em seu lugar, ele morreu morte vicária, ele morreu morte substitutiva, ele morreu em seu lugar, ele levou sobre si a sua culpa, ele carregou sobre o seu peso, sobre o seu corpo os seus pecados, ele morreu a sua morte. É por isso que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 21, que aconteceram 3 coisas impressionantes na cruz. Primeira delas, Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? É que Deus não põe na sua conta a sua dívida. Que dívida? Qual o tamanho da sua dívida? Jesus contou uma parábola para ilustrar isso, dizendo que essa dívida nossa, numa linguagem pictórica, representaria em torno de 10 mil talentos, 300 mil quilos de ouro. Para aquela época era o salário de um trabalhador 150 mil anos. Era uma dívida impagável, porque na verdade essa é a minha e a sua dívida com Deus, impagável. Mas a Bíblia diz que Deus não colocou na nossa conta a nossa dívida, Ele não imputou aos homens as suas transgressões. Então faz-se uma pergunta: na conta de quem Deus botou a nossa dívida? Na conta do seu Filho. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós. O que significa isso? Significa que o meu pecado, que me impede de entrar no céu, o meu pecado que faz separação entre mim e Deus, o meu pecado que horrenda aos olhos de Deus, o meu pecado que é maligníssimo, a Bíblia diz que Deus pegou os meus pecados e lançou-os todos sobre Jesus, o seu Filho. E Ele foi carregando no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, e aquela dívida que eu não podia pagar, lá na cruz, Jesus Cristo pega esse escrito de dívida, o anula, o rasga, o encrava na cruz e dá um brado: está pago, está consumado, aquele que crê em mim não deve mais nada. Mas a Bíblia vai além e diz o seguinte, que agora, já que a minha dívida foi colocada na conta de Cristo, e Cristo a quitou, não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue, agora diz a Bíblia que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, Deus agora vai e deposita na sua conta, lá no tribunal do céu, um valor infinito, toda a justiça do seu Filho. Quando Deus puxa sua ficha no tribunal do céu, está escrito lá: aqui não deve mais nada, está justificado, não tem mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é tudo em nossa salvação. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso Redentor, Ele é aquele que nos leva de volta para Deus. A Bíblia diz que Ele é o pão da vida, que Ele é a luz do mundo, que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor, que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é a videira verdadeira. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso Salvador, Ele é a razão da nossa história, Ele é a razão da nossa vida, Ele é o nosso único Salvador e Redentor. Ele é tudo na nossa salvação. Mas, queridos irmãos,
Eu quero concluir dizendo para você que Cristo é tudo também no céu. Quando nós chegarmos no céu, por que o céu vai ser céu? Sabe por que é um lugar bonito? É porque lá Jesus é o centro de tudo. Ele vai preencher todos. Lá, Ele vai ser a luz que vai iluminar a Nova Jerusalém. Lá Ele vai ser o santuário. Lá nós veremos a sua face. Lá haverá um cântico que vai ressoar por toda a eternidade. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Lá nós vamos amá-lo, conhecê-lo, fruí-lo, nos deleitar nele. Lá nós vamos servir a ele. Lá nós vamos desfrutar de uma festa que não vai acabar, no melhor lugar, com as melhores companhias, com as melhores músicas, com as melhores provisões. Lá não vai entrar dor, lá não vai entrar lágrima, lá não vai entrar sofrimento, lá não vai entrar pecado, nada contaminado vai entrar lá. Nós estaremos com Ele, reinando com Ele, servindo a Ele, amando a Ele, glorificando a Ele, exaltando a Ele, usufruindo da comunhão e da intimidade com Ele, para sempre e sempre e sempre e sempre, porque Ele é tudo no céu, Ele é tudo em todos. Eu quero concluir fazendo 3 aplicações breves. Se Cristo é tudo em todos, que conclusões nós podemos tirar? Primeira conclusão. Então, a religião destituída de Cristo, como centro de tudo, é irremediavelmente inútil. Inútil. Tola, insensata é a pessoa que julga que por cumprir seus deveres, não fazer mal para ninguém, praticar uma boa obra aqui, ali e acolá, dar uma esmola aqui, ali e acolá, frequentar uma religião, fazer as suas orações, cumprir com seus deveres religiosos, que isso é suficiente para levá-lo ao céu. Esse tipo de entendimento insulta Cristo, afronta Cristo, anula Cristo, zomba de Cristo. Porque na verdade, não existem vários caminhos para Deus, só tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Ele não é uma porta dentre tantas, Ele é a porta. Ele não é um mediador no meio do panteão de mediadores que as pessoas usam para chegar a Deus, Ele é o único mediador. Fora dele não há salvação. Sem ele, só existe juízo. Segunda conclusão prática. Cristo é tudo em todos. Então, é pura insensatez querer atrelar qualquer coisa a Cristo como necessária para a minha salvação. Não, deixa eu dar uma mãozinha para Deus. Deus faz uma parte, eu faço outra. Esforça-te que eu te ajudarei, diz o Senhor. Como se Deus fizesse uma parte, eu faço a outra, e então Deus me dá a fé, e eu tenho fé, e agora eu também pratico obras, e o resultado disso vai ser minha salvação. Eu tenho que dar uma mãozinha, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que merecer. Salvação não é uma medalha de honra ou mérito, salvação não é um troféu que você levanta porque você mereceu, salvação é uma obra exclusiva de Deus, de A a Z. Salvação é uma obra totalmente de Deus, unicamente de Deus, exclusivamente de Deus, planejada na eternidade, executada na história, e será consumada na segunda vinda de Cristo, para que toda a glória seja dada a Deus pela sua salvação. Terceira conclusão prática, última conclusão prática. Cristo é tudo em todos? Então, que os crentes dependam mais de Cristo
e confiem nele, muito mais do que tem feito até agora. Eu acho que você vai ter que admitir comigo, que hoje nós vivemos muito abaixo dos nossos legítimos privilégios. Meus irmãos, existe rios de água viva para serem usufruídos. Existe uma alegria indizível e cheia de glória para ser experimentada. Existe uma paz que excede todo entendimento para ser desfrutada. Existe a suprema grandeza do poder de Deus que está à sua e à minha disposição. Ao assentar-se nas regiões celestiais com Cristo Jesus, nele nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nele nós somos a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus, em quem Ele tem todo o seu prazer. Então, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, vivamos para Cristo, vivamos em Cristo, vivamos com Cristo, porque Ele é o nosso tudo, Ele é tudo em todos. Que Ele nos abençoe. Amém.